Você já viveu este pesadelo? O mercado está subindo sem parar há dias. Todos os indicadores apontam para o céu. O noticiário diz que é um novo ciclo de prosperidade. Os seus amigos estão comprando. O Twitter está em festa. Você sente que está perdendo a oportunidade da sua vida. A ganância vence o medo. Você entra comprando no rompimento da máxima histórica. O preço sobe por mais 5 minutos, te dando uma euforia instantânea. E então, sem aviso, sem notícia, sem motivo aparente, o chão desaparece. Uma única vela vendedora brutal engole os ganhos de 3 dias. O volume explode. Você fica paralisado, segurando a posição, rezando para ser apenas uma realização de lucros. Mas não é. É o topo exato, matemático e absoluto. E você acabou de comprar a liquidez de saída de um banco que está distribuindo bilhões. A partir desse segundo, o mercado vai cair por meses, e você carregará essa posição até a ruína. Jesse Livermore, o grande urso de Wall Street, fez sua fama e sua fortuna colossal exatamente operando esse momento. Ele não adivinhava o topo. Ele lia um sinal específico, um padrão de comportamento de preço e volume que ele chamava de o dia da reversão. Hoje eu vou te ensinar a identificar esse sinal. Vou te mostrar a técnica exata que permitiu a Livermore vender a descoberto no topo de 1907 e 1929, enquanto o mundo inteiro comprava a própria ruína. Para entender como vender no topo, você precisa primeiro entender a psicologia doentia que cria o topo. Um topo de mercado não é um evento racional de valor justo. Não é o momento em que as empresas valem exatamente o que deveriam valer. Um topo de mercado é um evento de histeria coletiva. É o ponto máximo de insanidade da multidão. Jesse Livermore descrevia o final de um bull market, mercado de alta, não como um processo financeiro, mas como um fenômeno social. Ele observava que no início da tendência, o dinheiro inteligente, smart money, comprava em silêncio, enquanto o público estava com medo. No meio da tendência, os profissionais aumentavam suas posições e o público começava a se interessar. Mas é no final, no terço final da alta, que a mágica negra acontece. Nesta fase, a subida deixa de ser gradativa e saudável, com zigue-zagues, e torna-se vertical, parabólica. O preço sobe 2% hoje, 3% amanhã, 4% depois de amanhã. Não há correções. Não há respiros. A ganância se torna viral. O público que passou meses assistindo de fora com ceticismo finalmente quebra. O medo de perder, FOMO, torna-se uma dor física insuportável. Eles veem o vizinho, o colega de trabalho, o motorista de táxi ganhando dinheiro fácil. E eles entram. Eles entram com tudo. Eles vendem a casa, resgatam a poupança, pegam empréstimo. Eles entram comprando a qualquer preço porque o mercado só sobe. E é exatamente aqui, neste cenário de otimismo alucinante, que Livermore começava a afiar as garras. Ele sabia de uma verdade universal. Para um grande operador vender 100 milhões de dólares em ações no topo, ele precisa de um exército de idiotas desesperados, querendo comprar 100 milhões de dólares no topo. O topo não se forma quando não há mais compradores. Ele se forma quando todos que poderiam comprar, já compraram. É um momento de exaustão da demanda disfarçado de euforia. Livermore monitorava o que chamamos hoje de volume climático, ou blow-off top. Imagine uma locomotiva a vapor. Durante a viagem, o maquinista joga carvão de forma constante. O trem acelera e mantém a velocidade. Mas, ao chegar perto do abismo, em vez de frear, o maquinista joga todo o estoque de carvão na caldeira de uma só vez. O fogo explode. A pressão vai ao limite. O trem atinge uma velocidade insana, muito acima da capacidade dos trilhos. No gráfico, isso se traduz em velas verdes gigantescas, as maiores da tendência, acompanhadas pelo maior volume da história do ativo.
O amador olha para isso e diz: força! O mercado está mais forte do que nunca. Livermore olhava para isso e dizia: exaustão. O último tolo acabou de entrar. Esse volume absurdo não é volume de continuação. É volume de troca de guarda. É o som ensurdecedor das instituições descarregando caminhões de ações nas mãos trêmulas e gananciosas do varejo. O volume alto no topo é o registro contábil da transferência de riqueza. É o smart money saindo pela porta da frente, estendendo o tapete vermelho para o dumb money entrar e segurar a bomba. O erro fatal que você comete é achar que o mercado vai te avisar antes de virar. Você acha que vai haver uma notícia ruim, um sinal de fraqueza, uma desaceleração. Não vai. O mercado vira no momento de maior força aparente. Ele vira quando a capa da revista diz que a bolsa vai dobrar. Ele vira quando o seu indicador de RSI está estourado no nível 90. Livermore operava contra a intuição humana básica. O ser humano é programado para seguir a manada. Se todos estão correndo para o norte, o seu instinto de sobrevivência diz: corra para o norte. Parar, virar as costas e correr para o sul sozinho exige uma frieza sociopata. Exige que você olhe para a festa mais animada do mundo, com champanhe e música alta, e diga: este prédio está em chamas. O sinal que Livermore buscava não era subjetivo. Ele não achava que estava caro. Caro e barato são opiniões, e opiniões quebram contas. Ele esperava um pivô de reversão. Ele esperava que o mercado falhasse em sua própria promessa. A mecânica é a seguinte: o mercado abre com um gap de alta. A euforia continua. O preço sobe violentamente na primeira hora, fazendo uma nova máxima histórica. O volume é colossal. Todos estão comemorando. Mas então, algo estranho acontece. O preço para de subir. Ele começa a recuar, lentamente no início, engolindo os ganhos da manhã. A compra seca. E no final do dia, o mercado fecha abaixo da abertura e muitas vezes abaixo do fechamento do dia anterior. Isso cria uma vela técnica devastadora, uma sombra superior longa, o pavio onde os amadores compraram o topo, e um fechamento negativo, tudo isso ocorrendo com volume recorde. Livermore chamava isso de One Day Reversal, reversão de um dia. O que esse padrão grita? Ele grita que todo o esforço comprador do mundo, todo o dinheiro do público, toda a histeria da mídia foi absorvido e derrotado em um único pregão. A batalha foi travada no topo da montanha, e os ursos venceram. Aqueles que compraram na manhã daquele dia agora estão presos no prejuízo. Eles são as mãos fracas. E amanhã, quando o mercado abrir caindo mais um pouco, o medo deles vai se transformar em pânico, e eles vão vender a qualquer preço, alimentando a queda que Livermore já antecipou. Vender no topo exige que você lute contra a sua própria esperança. Você quer que suba mais, o seu lucro está crescendo. Mas o segredo de Livermore era nunca tentar pegar o último centavo. Ele dizia: eu vendo cedo demais, e é por isso que sou rico. Ele vendia para os eufóricos. Ele entregava a posição dele como um presente envenenado para quem achava que a árvore cresceria até o céu. Você está preparado para identificar o momento em que a música para? Ou você vai continuar dançando até que a cadeira seja retirada? Agora que você entendeu o cenário macro da euforia terminal e do volume climático, precisamos colocar a lupa no gráfico. Precisamos identificar a impressão digital exata que o smart money deixa na cena do crime quando decide assassinar uma tendência de alta. Jesse Livermore chamava esse padrão específico de Key Reversal Day, dia de reversão chave. Não confunda isso com um simples candle vermelho. Um candle vermelho pode ser apenas uma realização de lucro saudável em uma tendência que vai durar mais 10 anos. O Key Reversal Day é um evento estrutural. É o momento em que a espinha dorsal da tendência é quebrada. Vamos dissecar a anatomia desse dia, minuto a minuto, como Livermore fazia lendo a fita. O dia começa com uma euforia ensurdecedora. O mercado abre com um gap de alta. As notícias são maravilhosas. O preço dispara na primeira hora, rompendo a máxima histórica anterior. Quem estava vendido é estopado, alimentando a alta, short squeeze. Quem estava de fora, torturado pelo FOMO, entra comprando a mercado. O volume nessa primeira hora é gigantesco, frenético.
Parece que o mercado vai subir para sempre. Mas então, no meio do dia, algo muda. A fita fica pesada. Apesar do volume colossal de compras, o preço para de subir. Ele bate num teto invisível. Os grandes bancos estão aproveitando essa liquidez frenética para vender tudo o que acumularam durante meses. Eles estão distribuindo. Aos poucos, o preço começa a recuar. Ele fecha o gap. Ele fica negativo no dia. O pânico começa a se instalar nos comprados da manhã. E no final do pregão, o mercado fecha abaixo do fechamento do dia anterior, e muitas vezes na mínima do dia. O resultado gráfico é uma vela com uma sombra superior longa, o pavio da morte, e um corpo de baixa, acompanhada pelo maior volume do ano. O que esse padrão significa fisicamente? Significa que, em um único dia, o sentimento do mercado foi de euforia total para desespero total. Significa que todos os compradores que entraram naquele dia, e foram muitos devido ao volume recorde, estão agora presos no prejuízo. Eles são os prisioneiros do topo. Eles compraram o topo exato. Livermore sabia que esses prisioneiros são o combustível da queda. Eles estão rezando. Eles dizem, é só uma correção. Amanhã volta. Mas eles estão errados. O dinheiro inteligente saiu. Não há mais ninguém grande para comprar. O teto de concreto foi concretado. Porém, e aqui reside o segredo que separa os amadores dos profissionais, Livermore raramente vendia a descoberto sua posição total no Key Reversal Day. Ele sabia que o mercado tem inércia. Ele sabia que a esperança é a última que morre. Ele sabia que haveria o teste do topo, ou o que chamamos hoje de topo duplo, ou topo descendente. Após o choque do dia da reversão, o mercado geralmente não cai em linha reta. Ele tenta subir de novo. Passam-se alguns dias de queda e então os caçadores de fundo, deep buyers, aparecem. Eles acham que o ativo ficou barato. Eles começam a comprar. O mercado sobe. Este é o momento mais perigoso e mais sedutor. O amador olha para esse repique e diz, eu sabia, a tendência é de alta. O topo foi apenas um susto, e ele compra mais. Ele faz preço médio. Livermore observava esse repique, o rally, com um cinismo predatório. Ele não olhava para o preço subindo, ele olhava para o volume. Na subida original, a que levou ao topo, o volume era alto e crescente. Agora, nesta segunda subida, o preço sobe, mas o volume é baixo. É anêmico, é seco. O que isso significa? Significa que não há convicção institucional. Os grandes players não estão comprando. Eles estão apenas retirando as ordens de venda para deixar o varejo subir o preço um pouco mais, para que eles possam vender o resto de seus estoques a preços melhores. É uma subida artificial. É o pulo do gato morto, Dead Cat Bounce. O mercado tenta chegar na máxima anterior, lá no topo do pavio da morte, mas falha. Ele perde força antes de renovar o topo. Ele deixa um topo descendente. Este segundo topo, com volume baixo, era o sinal de execução de Livermore. Era aqui que ele entrava short, vendido com a mão pesada. Por quê? Porque agora ele tinha a confirmação de duas coisas. 1. A rejeição de preço, o dia da reversão provou que há vendedores agressivos lá em cima. 2. A falta de demanda. O repique com volume baixo provou que não há mais compradores novos. Se há vendedores agressivos e não há compradores novos, o preço só tem um caminho físico para percorrer: o abismo. A psicologia de quem está comprado nesse momento muda drasticamente. No primeiro topo, eles sentiam euforia. No recuo, sentiram negação. No repique, segundo topo, sentiram esperança. Vai voltar. Mas quando o mercado falha em romper o topo e começa a cair de novo, perdendo o fundo anterior, a esperança vira terror. Eles percebem que não vão sair no lucro. Eles percebem que a tendência mudou. E quando o preço perde o suporte entre os dois topos, a linha de pescoço ou neckline, todos eles jogam a toalha ao mesmo tempo. Eles vendem a qualquer preço para estancar a sangria. E essa venda em massa gera a aceleração violenta da queda que Livermore surfava. Livermore chamava isso de linha de menor resistência. Quando o suporte é rompido após um teste falho de topo, o caminho de menor resistência é para baixo, sem obstáculos. É queda livre. Muitos traders quebram tentando adivinhar o topo. Eles vendem porque subiu demais.
e o mercado sobe mais 10% e os estopa. Livermore nunca vendia porque subiu demais. Ele vendia porque o mercado tentou subir e não conseguiu. A falha é o sinal, não a altura do preço. Existe uma nuance emocional aqui que você precisa dominar. No segundo topo, o noticiário ainda será bom. Os analistas ainda estarão recomendando compra. O consenso ainda será de alta. Vender aqui exige que você ignore o mundo e confie exclusivamente na fita, preço e volume. Você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir estúpido por estar vendendo enquanto a TV diz compra forte. Mas lembre-se da regra de ouro de Livermore. O mercado nunca está errado. As opiniões frequentemente. Se o preço fez um Key Reversal Day com volume monstruoso e depois fez um repique fraco com volume ridículo, a sentença de morte da tendência já foi assinada. O mercado é um zumbi caminhando. Ele só ainda não sabe que está morto. O seu trabalho não é avisar os outros. O seu trabalho é sair da frente do prédio que vai desabar e, se tiver a coragem e a técnica de Livermore, apostar na demolição. Mas cuidado! Vender a descoberto, short no topo, é a operação mais lucrativa do mundo, mas também a mais perigosa. Se você errar o timing e vender em uma tendência de alta forte que apenas está descansando, você será atropelado por um trem de carga. Por isso, Livermore nunca antecipava o sinal. Ele esperava o sinal se confirmar. Ele esperava a perda do suporte do repique. Ele usava o que chamava de ponto de pivô de reversão. Ele marcava a mínima do Key Reversal Day. Enquanto o preço estivesse acima dessa mínima, ele esperava. No momento em que o preço, vindo do repique fraco, perdia essa mínima com violência, ele batia a venda. Não tente ser o herói que vende na máxima absoluta, a mosca branca. Tentar acertar a máxima é vaidade. Vender na confirmação da reversão é lucratividade. O topo não é um ponto, é um processo. É um processo de transferência de posse das mãos fortes para as mãos fracas, seguido de uma tentativa falha de retomada, seguida de capitulação. Se você entender esse ciclo de 3 atos, euforia, rejeição, falha de retomada, você nunca mais ficará segurando a bolsa no final da festa. Você identificou o cenário. O mercado subiu em euforia, fez um volume climático, rejeitou o topo, dia de reversão, e tentou subir de novo sem sucesso. Topo descendente com volume fraco. O cenário do crime está montado. A vítima, a tendência de alta, está encurralada, mas o crime ainda não aconteceu. O mercado ainda está caro, mas ainda não desabou. Aqui é onde a maioria dos traders amadores perde a chance da vida ou quebra a conta. Eles vendem antes da hora. Eles vendem porque acham que vai cair. E o mercado, sendo a besta sádica que é, sobe mais um pouco apenas para estopar os antecipados antes de cair de verdade. Jesse Livermore não vendia na axiologia. Ele vendia no ponto de pivô de confirmação. Lembra-se da mínima do dia de reversão? Aquele preço onde o mercado fechou no dia do pânico inicial? Esse é o seu gatilho. Trace uma linha horizontal nessa mínima. Essa linha é o pescoço da formação. Enquanto o preço estiver acima dessa linha, os touros ainda têm uma chance matemática de salvar a tendência. Eles estão feridos, mas vivos. O sinal de execução de Livermore, a ordem de venda a descoberto, só era enviada no momento exato em que o preço perdia essa linha de suporte com violência e volume renovado. Por que esperar? Porque quando esse suporte é rompido, acontece um fenômeno mecânico chamado cascata de stops. Todos os traders que compraram no topo, todos os que compraram no repique e todos os fundos que estavam segurando a posição, esperando melhorar, colocaram seus stop-loss, ordens de venda de proteção, logo abaixo desse suporte. É o último refúgio da esperança. Quando o preço toca nesse nível, milhares de ordens de venda automáticas são disparadas ao mesmo tempo. Essas vendas empurram o preço para baixo, o que aciona mais stops, que empurram o preço mais para baixo. Vira uma avalanche. O mercado não cai porque quer, ele cai porque é obrigado, ele entra em liquidação forçada. É nessa avalanche que Livermore fazia sua fortuna, mas ele não entrava com a mão cheia de uma vez. Ele usava a piramidação. Se ele queria vender 10.000 ações, ele vendia 2.000 no rompimento do pivô. Essa era a sonda.
Se o preço caísse imediatamente, confirmando a leitura, ele não realizava o lucro. Ele vendia mais 2.000 ações. Isso soa contraintuitivo para você? O amador pensa, já caiu, está barato, não vou vender mais. Livermore pensava, caiu, confirmou que estou certo. A tendência é de baixa, vou aumentar a aposta. Ele usava o lucro da primeira posição para financiar o risco da segunda. Se o mercado continuasse caindo, ele vendia mais 3.000. Ele ia carregando o caminhão, enquanto a descida ganhava velocidade. Ele só parava de vender quando o mercado entrava em pânico total. Essa estratégia permitia que ele estivesse com a posição máxima alavancada, exatamente no momento em que a queda era mais violenta e rápida. E aqui entra a psicologia da queda. O medo é infinitamente mais rápido que a ganância. O mercado leva meses ou anos para subir, subindo de escada, mas devolve tudo em semanas ou dias, descendo de elevador, ou melhor, pulando da janela. Por quê? Porque a ganância é uma emoção opcional. Eu quero ganhar mais. Mas o medo é uma emoção de sobrevivência. Eu preciso sair agora, senão vou quebrar. Quando ocorre a chamada de margin call, os traders alavancados são obrigados pela corretora a vender a qualquer preço para cobrir o prejuízo. Eles não olham preço. Eles vendem a mercado. Isso cria vácuos de liquidez. O preço salta de 100 para 90, depois para 80, sem negociar no meio. Livermore surfava esses vácuos. Ele ficava vendido enquanto o mundo queimava. Ele lia nos jornais as manchetes de desespero, via os analistas dizendo que os fundamentos não mudaram, e sabia que eles estavam errados. O único fundamento que importa na queda é a liquidez. E a liquidez sumiu. Mas tão importante quanto saber entrar é saber sair. O trader amador que acerta uma venda no topo geralmente comete o erro de casar com a venda. Ele acha que o mercado vai cair até zero. Ele fica ganancioso na queda. E então o mercado faz um repique violento, short squeeze, e devolve todo o lucro dele. Livermore tinha um sinal claro para encerrar a venda e colocar o lucro no bolso. O clímax de pânico. É o oposto exato do clímax de euforia do topo. Após dias ou semanas de queda sangrenta, o mercado tem um dia de queda vertical, insana. O preço cai 10%, 15% em um único pregão. O volume é o maior da história, superando até o volume do topo. As notícias são apocalípticas. Parece o fim do capitalismo. Nesse dia, Livermore observava a fita. Se ele via que, apesar do volume monstruoso de vendas, o preço parava de cair e começava a encontrar compradores passivos, absorção, ele sabia que a mão forte estava voltando. O smart money estava recomprando as ações baratas das mãos dos desesperados que venderam no fundo. Nesse momento de pânico máximo, quando todos gritavam "venda", Livermore silenciosamente cobria suas posições. Ele comprava de volta tudo o que tinha vendido lá em cima. Ele realizava o lucro. Ele não tentava pegar o fundo exato, assim como não tentava pegar o topo exato. Ele pegava a carne do movimento, o meio da tendência de baixa, onde o dinheiro fácil e rápido é feito. Operar a reversão exige uma mudança de identidade. Você precisa deixar de ser um torcedor, que quer que o mercado suba para todos ficarem felizes, e se tornar um predador, que lucra com a ineficiência e o medo alheio. É uma posição solitária. Quando você vende no topo, seus amigos vão te chamar de louco. Quando o mercado cair, eles vão te chamar de sortudo. Mas você saberá a verdade. Não foi sorte. Foi a leitura fria e impiedosa da psicologia de massa através do preço e do volume. Livermore dizia: há um tempo para tudo. Tempo para comprar, tempo para vender e tempo para ir pescar. O topo é o tempo de vender. A queda é o tempo de piramidar. O pânico é o tempo de sair. Se você conseguir dominar a paciência para esperar o dia da reversão, a disciplina para esperar o rompimento do pivô e a coragem para piramidar na queda, você terá em mãos a ferramenta mais poderosa de geração de riqueza que existe no mercado financeiro: a capacidade de lucrar com a gravidade. A maioria das pessoas que assistiu a este vídeo até aqui vai fechar a aba e continuar comprando topos. Elas vão continuar achando que o mercado deve subir para sempre. Elas são viciadas na esperança. Mas você, que aguentou essa verdade brutal,
tem a chance de sair da manada agora. O mercado não é um lugar para torcer, é um lugar para executar. Vender no topo exige a coragem de ser odiado enquanto todos festejam, para ser rico quando todos chorarem. Eu quero saber se você tem o estômago para fazer o que Livermore fazia. Se você está pronto para identificar o dia da reversão e apertar o gatilho da venda enquanto o mundo ainda está bêbado de euforia, escreva aqui nos comentários a frase da sua nova postura profissional. Eu vendo a euforia. Escreva para marcar o momento em que você parou de ser a liquidez dos bancos e passou a operar junto com eles. E agora que você entendeu o sinal de venda, você precisa montar o resto do quebra-cabeça. A leitura de fluxo invisível, a gestão de risco do cofre, a psicologia do medo, todas as outras peças do sistema de Livermore estão detalhadas nos vídeos anteriores deste canal. Não seja um turista que viu apenas uma aula e acha que já sabe tudo. Entre no canal agora, clique na aba de vídeos e maratone a série completa. A diferença entre o amador e o profissional está na profundidade do estudo. A aula continua lá dentro. Te vejo no próximo vídeo.